Lev Nikolaevich Tolstói foi um escritor russo, amplamente reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. Nascido em 1828, em uma família aristocrática, Tolstói é conhecido pelos romances Guerra e Paz e Anna Karenina, muitas vezes citados como verdadeiras obras-primas da ficção realista. Tolstói morreu de pneumonia, na estação de trem de Astapovo, em 1910, aos 82 anos de idade. Caroline Otero, também conhecida como La Belle Otero, foi uma cantora, dançarina de cabaré e cortesã da Belle Époque. La Belle Otero era conhecida por sua beleza e pelo grande número de amantes. Caroline escolhia seus amantes com cuidado. No momento, ela estava atendendo o Kaiser Guilherme II da Alemanha, Alberto I, o príncipe de Mônaco, Eduardo VII do Reino Unido, a nobreza sérvia, a nobreza espanhola, os grão-duques do Império Russo, o Duque de Westminster e o escritor Gabriele D'Annunzio. Seus diversos casos amorosos a tornaram famosa, mas despertaram uma grande inveja em várias personalidades femininas na época, bem como nas esposas de seus amantes. Conta uma famosa lenda que ao menos 6 homens teriam cometido suicídio após o término de seu relacionamento com ela. David Kalakaua, ou simplesmente Kalakaua, nascido em Honolulu, no ano de 1836, foi o último rei do Havaí. Ele era conhecido como Monarca Alegre, e é lembrado pelo Tratado de Reciprocidade assinado com os Estados Unidos em 1875, e também pela concessão da região de Pearl Harbor para o governo americano. O Rei Alegre foi o primeiro rei da história a viajar ao redor do mundo. George Sand foi o pseudônimo de Amandine Aurore Lucille Dupin, baronesa de Dudevant, aclamada romancista e memorialista, considerada a maior escritora francesa. Os personagens de George Sand e suas histórias são invariavelmente repletos de ingenuidade, poesia e otimismo. Como dizia a escritora, o romance não precisa ser necessariamente a representação da realidade. Seus romances continuam a serem versionados para o teatro e realizados muitos filmes e livros sobre sua vida, assim como grupos de estudo sobre ela, seu tempo e sua obra. É considerada a maior escritora francesa e a primeira mulher a viver de direitos literários. A mansão onde viveu foi doada ao governo francês, por sua neta Aurore, e está aberta à visitação pública. Charles Pierre Baudelaire foi um poeta boêmio parisiense. Nascido em 1821, foi também um dandy, observador e teórico da arte francesa. É considerado um dos precursores do simbolismo e reconhecido internacionalmente como o fundador da poesia moderna, juntamente com Walt Whitman, embora tenha se relacionado com diversas escolas artísticas. Sua obra teórica também influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX. Ao descrever o que seria uma arte pura, ele conclui: é criar uma mágica sugestiva, contendo ao mesmo tempo o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista. Baudelaire morreu de sífilis em Paris, aos 46 anos, bem antes de se tornar famoso. Sarah Bernhardt foi uma atriz francesa, considerada por muitos a mais famosa atriz da história. Bernhardt fez sua reputação nos palcos da Europa na década de 1870, e sua presença logo passou a ser exigida pelos seus fãs europeus, e também dos Estados Unidos. Conquistou uma fama de atriz dramática em papéis sérios, ficando conhecida como a Divina Sarah. Visitou o Brasil 4 vezes, as 2 primeiras ainda durante o reinado de Dom Pedro II. Na última visita, durante uma encenação, sofreu um acidente que lhe gerou sérios problemas em sua perna, e que culminou, anos depois, em sua morte. Sarah Bernhardt foi representada em 2 filmes brasileiros, O Xangô de Baker Street e Amélia.
Em 26 de março de 1923, Sarah Bernhardt morreu, de uremia, sob os cuidados de seu filho Maurice. Foi enterrada perante uma multidão de admiradores, no cemitério do Père-Lachaise, em Paris. No fim do século XX, recebeu uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood. Jacques Offenbach, nascido em junho de 1819, foi um compositor e violoncelista alemão da era romântica, radicado na França. Foi um paladino da opereta e um precursor do teatro musical moderno. Considerado pela crítica como o Liszt do violoncelo, ele não apenas se dedicou a compor várias obras para esse instrumento, como também participou de uma série de concertos nas principais capitais europeias. Na corte londrina, apresentou-se para a rainha Vitória I e o príncipe Alberto. Arrependido por ter desperdiçado seu talento em obras menores, trabalhou com afinco para concluir sua ópera, Os Contos de Hoffmann. Ele morreu em Paris, no ano de 1880, e a estreia dessa produção musical só iria ocorrer 5 meses depois. Essa obra foi considerada o maior evento da temporada, atingindo um recorde de 101 apresentações.